Iniciando. Hoje vai ser mais uma conversa que a gente passou uma atividade para vocês, né? Para vocês fazer pesquisa sobre os sensores, focando principalmente nos sensores industriais, né? Uma pesquisa dissertativa, tá? Não precisa ir muito a fundo para conhecer um pouquinho dos sensores, como que eles funcionam, né? E para ver para que ele serve, né? Então era basicamente fazer uma lista, colocar o nome do sensor e para que ele funciona, para qual que é a finalidade dele. Então, nesse ramo de sensor, nós vamos ter uma uma divisão básica aí, né? Que são os sensores com resultado de digital, né? Com apenas dois estados lógicos, ligado ou desligado, né? Acionado ou não acionado. E os sensores do tipo analógico, né? Então, reforçando, os sinais digitais, né? Os sensores considerados digitais, eles têm apenas dois estados lógicos, ligado ou desligado, acionado ou não acionado. Enquanto os valores analógicos, eles fornecem um range de valores, né? Então, desde o começo do curso a gente enfatiza essas diferenças, né, entre um sinal digitalizado e um sinal analógico, né? E no meio industrial, né, os analógicos eles fornecem tanto em tensão, tá, quanto em corrente. Então, quando for comprar, aí tem que fazer a avaliação de como que é a saída que esse sinal está te fornecendo. Tem uma pequena desvantagem que aqui faltou um menos, tá? É de menos 10 até 10 ou de 0 a 10 e de corrente de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. O que que acontece se a gente utilizar um sensor que tem uma saída do tipo de tensão, né? E a gente tem o sensor lá no campo e a gente traz esse cabo até o painel, até no abrigo, né? O que que acontece se a saída desse sensor for em tensão? O que que pode acontecer? Alguém sugere algum problema que pode acontecer? Um dos problemas que pode acontecer é que se você tem dois sensores e um tem um cabo de 1 metro e o outro tem um cabo de 20 metros, o cabo que tem 20 metros vai ter uma perda maior, vai ter uma perda de tensão no cabo. E quando o seu equipamento for ler, enquanto o seu CLP for ler, os dois sensores lá no campo, eles podem estar medindo iguais. Mas só o que chega no equipamento, conforme teve essa perda no cabo, o equipamento vai entender que é um valor diferente. Então é necessário fazer uma aferição e, dependendo dos casos, né, quando há grande variação de temperatura, essa perda é agravada. Então, o sinal de tensão tem essas desvantagens. O pessoal gosta bastante de usar então os sinais em corrente.
Por que em corrente? Porque aqui o sensor vai fazer um controle de corrente. Qual que é a vantagem? Que independente do tamanho do cabo, lógico que dentro dos padrões especificados pelo fabricante, ele vai ter a mesma medida, né? Se o sensor estiver perto ou se o sensor estiver longe do seu CLP, né? Porque a medida vai ser em corrente e a gente sabe que quando temos um fio, né? A corrente é a mesma em todos os pontos desse fio, diferente da tensão, que a cada distância do fio tem uma queda, né? Então nisso acaba facilitando. Note que os sensores de corrente, ele pode ser de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Qual que é a vantagem de, por exemplo, utilizar de 4 a 20 mA do que de 0 a 20? Porque às vezes isso daqui é incorrente. Só que para você fazer a conversão, você vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Quando é de 0 a 20 mA, é bem facinho de fazer a conversão. Quando é 4 a 20 mA, é um pouquinho mais difícil. Tem que fazer uma continha a mais. Mas só que conta o nosso CLP sabe fazer muito bem. Então, por que usar o de 4 a 20 mA no lugar do de 0 a 20? Alguém sugere? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Nós estamos, mas eu não sei não, professor. Será que é porque dependendo do tipo do circuito que for usar? Isso, dependendo do problema que pode dar. Mas é nesse pensamento. Vamos supor que a gente esteja usando aqui, ó, de 4 a 20 mA. Vou pegar uma caneta. Então eu tenho um circuitinho aqui do sensor. E ele vai até o CLP, tá? Então tem uma corrente passando aqui, ó. E o CLP está medindo aqui, né? Tu tá medindo, aí o sensor mede alguma coisa, altera o valor dessa corrente. Então tá bom. O que que acontece se o cabo quebrar? O que que acontece se quebrar o cabo aqui? Qual que vai ser o valor que o CLP vai ler de corrente? Zero? Zero. Exato. Mas a gente sabe que o range é de 4 a 20, né? E ele está lendo zero. Então, a gente já pode dar um alerta falando que tem problema no sensor, que tem problema no circuito. Exatamente onde é, eu não sei. Eu sei que é na região desse sensor aqui, né? Então eu sei que é nesse sensor. É no outro? Não, é nesse, porque cada sensor é ligado numa portinha aqui analógica, tá? Então, a vantagem de utilizar em corrente, né, de 4 a 20 mA é essa. Se caso romper, aqui vai medir zero e ele já vai poder dar um alerta, porque não podia estar medindo zero, tem que medir de 4 a 20, tá medindo zero, tá? Tem alguma coisa errada.
E a vantagem de utilizar valores em corrente é essa parte da questão da distância do cabo, da perda de energia no cabo, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Não, tá. Então, temos também sensores de contato, né? Que é da parte dos digitais aí, né? Que oferecem dois estados pra gente, que são as chaves, são botões, finais de curso. E tem um pequeno problema, né? Porque são são peças mecânicas. Então, tudo que é mecânico, algum dia vai quebrar, né? Então, tem aqui a contrapartida, né? Que são o problema disso é que tem uma vida útil, né? Esses elementos. Então, essas chaves, botões, final de curso acaba tendo uma vida útil limitada aí, tá? Temos também sensores indutivos. Bem, o que é o sensor indutivo? Ele faz um campo magnético aqui, nessa pontinha azul, e quando aproxima-se um material ferroso, né, por exemplo, são materiais que, por exemplo, quando você coloca o ímã gruda, né, um material magnético, ele vai conseguir detectar essa aproximação sem o contato físico, tá? Sem o contato físico. Qual que é a desvantagem, né, de você utilizar esse tipo de sensor? A primeira desvantagem é que ele só pega peça magnética. Então, se você tiver uma madeira, se você tiver um plástico, ele não vai conseguir detectar a aproximação, tá bem? Outra coisa é que se você tiver um ferro e se você tiver um aço, a distância de detecção aqui, por exemplo, vou chutar aqui, tá? O ferro eu pego a 2 centímetros. O aço eu consigo perceber ele a 1 centímetro, tá? Então, no catálogo do fabricante, você vai ver as especificações dele e vai ver o tipo de material e a distância de detecção, tá? É um gráfico, é uma curva de sensibilidade. Ele tem aqui atrás, aqui, ó, ele possui um potenciômetrozinho para fazer um pequeno ajuste, tá? E às vezes possui um LED aqui também para indicar se ele está acionado ou não, tá bom? Ele possui normalmente 3 fios, 2 de alimentação e um de sinal. Aqui, ó. Aqui nós temos um que é do tipo NPN, né? A ligação do tipo NPN. Ele pode ser também do tipo PNP. Tudo isso daqui vocês têm que olhar direitinho lá no manual, de acordo com quando vocês forem comprar para fazer a ligação no seu CLP, tá? Agora tem uma pegadinha. Você achou isso daqui? Não tem o manual? Aí o que você vai achar? É indutivo, mas nem sempre, porque tem um parceiro dele aqui, ó, que é o sensor capacitivo. E olhe como que é a carinha dele. É igual, né? É igual,
Ô, física. professor, Oi. esse sensor que você está falando, eu já vi ele em granja. Sim, Eles é colocado em granja para quando enche de ração, eles têm um limite, aí ele desliga sozinho, né? exato. A vantagem do sensor capacitivo, Cláudio, fala aí. Você É, ele, acabou de ele, ele é falar. como interruptor, né, professor? Interruptor e ele detectou o quê? Bom, esse aqui não é igual, pelo que eu tô vendo, o modelo é igual, né? Assim, ó, Quando fisicamente ele é igual. E ele é no igual, caso né? que você acabou de citar, ele detectou o quê? Pra falar que tá cheio. Ele detectou, sei lá o porquê. Ele fica num coxo, né? E o Entende? coxo fica enchendo de Detectou a ração. Aí ração, quando, né? quando ele escurece, quando escurece assim, tipo, fecha, ele a, bloqueia o laser dele, né? Ele tem um tipo de um reflexo na frente dele. Quando escurece, aí acende um LED atrás mesmo, vermelho. É igualzinho que tem lá na granja. Então, esse daqui é o capacitivo. E ele consegue pegar outros materiais que não são magnéticos, tá? Que, por exemplo, a ração, por exemplo, um papelão, uma madeira. Então ele consegue perceber a proximidade de materiais não magnéticos, tá? No caso, ele pegava a ração porque ela escurecia na frente dela, né? Aí Esse é não, o ótico. A gente vai falar é, mais pra frente, tá? isso é por isso que eu tô reconhecendo o sensor. Ah, tem um que ele é bem parecidinho aqui, só que ele tem duas luzinhas aqui. Uma luzinha e um LED, tá? Só que ele tem um pequeno problema. Ele, já que ele detecta todos os materiais, o que, que é um material, né, que a gente tem no ar? É a água, umidade. Então, para ambientes muito úmidos, você vai acabar tendo pequenos problemas com ele, tá? Então tem que saber fazer o ajuste. Então fique ciente que em ambientes úmidos ele pode dar problema, tá? Tem que ver as especificações para determinar um de acordo com as suas necessidades. Um outro, então esses dois são de detecção de posição de proximidade, tá? Esse outro aqui a gente chama de encoder. Para que serve o encoder, né? Ele tem vários formatos e você prende ele, por exemplo, num eixo rotativo ou em uma régua linear, tá? Para que ele serve? Para detectar a posição e também consegue determinar a velocidade. Como que ele faz isso? Então ele tem um LED e um sensor óptico, tá? São três LEDs e três sensores ópticos. Esse sinal O aqui você também pode encontrar como Z, tá bem? Sinal Z. Ele detecta uma volta completa desse disco perfurado. Então aqui está o Z. Do sinal A e do sinal B, eles são deslocados 90 graus. Por que isso? Vamos supor que a gente pegue uma borda de subida. Então, quando eu estou olhando nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, estou girando aqui, ó. Então, aqui borda de descida. Quando eu venho aqui é borda de subida, né? Então eu vou detectar. Aqui está o nível o quê? Nível alto ou nível baixo? Nível baixo.
Então eu contei uma borda de subida e eu sei que eu tô indo da esquerda para a direita, porque aqui, ó, é nível baixo. Então eu continuando, ó, da esquerda para a direita. Vem para cá, aqui é borda de descida. Borda de descida, vem para cá, subiu. Que é borda de subida agora, né? Que a gente está contando. Borda de subida, fazendo a linha aqui, ó, tá no nível lógico baixo. Então eu adiciono mais um. Então nós contamos duas bordas de subida, certo? E estava em nível lógico baixo. Agora, vamos fazer o contrário? Eu vou analisar da direita para a esquerda. Então venho para cá. Agora eu desço. Venho para cá. Subiu. A gente está contando o quê? Borda de subida. Se aqui subiu, eu vou seguir aqui retinho. Eu vou olhar aqui no verde. No verde, ó, agora é nível lógico alto. Então, quando a gente estava olhando da esquerda para a direita, que batia aqui, a gente pegava nível lógico baixo. Então, a gente sabia que era da esquerda para a direita. Quando eu venho da direita para a esquerda, aqui, ó, eu estou pegando nível lógico alto, né? Devido a esse deslocamento de 90 graus. Então, eu sei que agora eu estou indo da direita para a esquerda. Então, eu tinha somado duas bordas, né? Que eu fui para a direita. Agora eu voltei um. Por quê? Porque agora eu sei que que minha borda de subida pegou no nível lógico alto. Então eu posso decrementar uma unidade. Quando eu venho aqui de novo, ó. Então a gente tava aqui, tinha 2. Voltou, tiramos 1. Porque a gente detetou aqui, ó. Borda de subida, nível lógico alto. Então vem, desce de novo, borda de descida, vem, agora borda de subida. Vamos comparar aqui, ó, borda de subida, nível lógico alto no verde aqui, ó. Se aqui tá nível lógico alto, então eu vou decrementar, por exemplo, tá? Então eu tinha 1, decrementa 1, fica 0. E eu sei que eu voltei para minha posição inicial. Então esse sistema de encoder serve para determinar a posição, tá? Ele pode ter assim, ó, formato circular, que você coloca na ponta do eixo do motor. Tem alguns motores, ó, como esse aqui, ó, por exemplo, ele já vem com o encoder embutido. Aqui é um motor de passo, tá? Com o encoder embutido. Recomendação: se você quer ter um controle exato de precisão, tá? Desculpa. Se você quer um controle bem preciso em posição, tem esses sistemas que são chamados de servo drive. Ele é um motor de passo que já tem uma boa precisão, com um encoder, e tem um drive que ele fala assim, ó, motor de passo, você vai dar tantos passos. Aí o encoder também é ligado nessa peça azul aqui, nesse drive, que ele verifica se o encoder andou o mesmo tanto que eu gostaria de andar. Se não andou, ele faz a correção, tá? Então, tem esses sistemas aqui, ó, que são sistemas de servo drive, que são excelentes para sistemas de posicionamento de precisão.
eu recomendo já, quando for comprar sistemas prontos, tá? Porque então você vai ter que comprar uma placa para fazer leitura do encoder, uma placa para fazer o controle do motor, vai ter que comprar um encoder separado para fazer o encaixe no motor, e esses encoders eles têm que estar bem alinhados no eixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado para fazer a fixação, não pode bater de maneira nenhuma, não pode pegar o martelo e bater nele aqui, então estraga ele, tá bem? Toma muito cuidado. Alguma dúvida nesse encoder? Para que ele serve? Aquele sistema do mouse também usa um sistema assim, né, professor? Aqueles de bolinha, sim. De bolinha. É que você tinha que ficar tirando a bolinha e limpando lá dentro. É esse, Isso. esse aqui. Usava dois, né? Um para o eixo X, ou desculpa, eixo X e eixo Y. Aqueles mouses antigos usava dois. Desse aqui. Tá? Agora, um outro sensor muito interessante para quando você vai trabalhar com poço, com caixa de água, né? É sensor de profundidade ou sensor também de nível. Esse sensor você pode encontrar ele assim, já com uma caixinha pronta, ou você pode pôr ele no seu CLP, tá? Porque ele normalmente fornece uma saída aqui, ó, daquelas analógicas lá de 4 a 20 mA, tá bem? Pequenos problemas que se tem com esse tipo de sensor. Ele normalmente é calibrado para água. Então, se você tiver um outro tipo de líquido ou tiver uma água diferente da temperatura ambiente, às vezes ele não serve, e se for a temperatura, se for diferente da temperatura ambiente, não serve, tá? E se for um líquido de densidade diferente, tem que usar um fator de correção, tá? Porque ele é calibrado para água normalmente. Então tem que tomar cuidado sempre na escolha do sensor. É muito cuidado, tá? Às vezes tem alguns fabricantes que eles até te oferecem uma amostra para você fazer o teste inicial, né? E depois você compra, dependendo do tamanho da empresa, lógico. Você fala, eu tenho 20 tanques, eu queria fazer um teste para ver se funciona, para depois eu comprar. Aí alguns fabricantes, né, depende do fornecedor, ele fala, eu tenho esse daqui, você pode testar, testa em bancada para ver se é o suficiente. E ele mede por coluna d'água. Então, se você tiver, ele não mede o volume, tá? Opa. Como que seria a coluna d'água? Eu vou desenhar aqui agora. O pontinho vermelho é o sensor, tá? Deixa eu pegar a caneta. O A e o B. O sensor está na mesma posição. E aqui são dois tanques diferentes, tá? O A e o B.
e eles possuem a mesma altura, ó. Tá? Tanto essa altura quanto essa altura aqui, ó, são iguais. Tá bem? Então, ó, tem água aqui, ó. O sensor que está aqui embaixo, ó, já que essa altura aqui, ó, é igual, tá? Deixa eu pegar outra opção. Tá vendo essa altura aqui? Ela é igual nos dois casos. Então, o sensor vai medir a mesma coisa. Porque ele vai ver essa altura aqui, ó. Essa pressão aqui, né? Ele vai ver pressão. Entendeu? Isso daqui o pessoal da Sabesp chama de coluna d'água. A Ô, altura. professor, Oi. se o lugar estiver vazio, ele não mede. Só mede se Não. tiver um líquido. Tem que ter o líquido, Ah, tá. tá? Tem que ter líquido. Então, esse daqui é um sensor de profundidade. Ele é bem utilizado, por exemplo, para poço, né? Então, você quer ver o nível do poço? Aí você põe um desses camarada aqui, né? Às vezes para monitorar o poço durante o ano, para ver se ele não está secando, se ele está dentro dos níveis lá ambientais recomendados, né? Então você põe um desse aqui e vai monitorando para ver se o poço está bem, se não está secando, se você tem que tomar alguma ação preventiva aí, colocar umas árvores em volta, tá? Então, o certo dele de medir é com ele encostado no fundo, igual era no desenho que o professor fez. Isso. Se você põe ele aqui no meio, por exemplo, ele vai medir daqui para cima. Entendeu? Se eu põe ele aqui, Entendi. ó, ele vai medir daqui para cá. Se eu põe ele aqui em cima, ele não vai medir nada. Tá bem? Tá bem, entendi. Todo mundo entendeu essa parte aqui da coluna d'água? Tanto A quanto B da mesma saída, a mesma leitura aqui. Beleza. Vamos pro próximo. E tem mais um de pressão aqui. Só que esse de pressão é para você colocar num cano, tá? Então o cano aqui tem um furinho e você rosqueia ele no cano. Isso daqui o pessoal usa bastante nos equipamentos que se chama booster, que são bombas colocadas no meio da cidade para levar água em outros lugares. Diferença desse para o que a gente acabou de ver, é essa parte aí da instalação dele. Só que quando você vai colocar um sensor tipo desse aqui, tem um fenômeno físico chamado golpe de Ariete, né? O que é o golpe de Ariete? Você colocou o sensor aqui, a água está passando. Quando você faz o fechamento brusco dessa água, a pressão que está vindo aqui, a água vai tender a continuar, né? Então ela vai ter um aumento brusco de pressão interna dentro do cano. Aí, na hora que você for selecionar o sensor, você tem que tomar muito cuidado nos limites de pressão dele, tá? Não colocar muito ajustado com a pressão dinâmica aqui, ó, ou puramente estática.
Então tem que colocar uma porcentagem pelo menos de uns 20% até 50% aí a mais, tá? Para aguentar esse golpe de ariete. Além que ele já é fabricado para aguentar um pouquinho do golpe, tá? Então toma cuidado, não deixar esse sensor muito justo na sua faixa de pressão. Sensores óticos. Esse daqui. Professor, Oi, aquele sensor de pressão de ar, ele é a mesma coisa? É igual? igual. É igualzinho esse aqui, Ah, tá. tá? Em ar, eu não sei se o golpe de ariete é tão significativo, tá? Em ar eu não sei, tem que confirmar. Mas em água acontece. Mas esse tipo de sensor aqui também existe ele para ar, tá? Que às vezes o pessoal usa compressor, né? Ou linha com ar pressurizado. É esse mesmo sisteminha aqui. Esse mesmo tipo de sensor. Tem tanto de membranas de. Aí ele tem uma membrana aqui interna, né? E essa membrana ela possui vários materiais. Tem umas membranas metálicas que acabam aguentando mais pancada. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, tá? Sensores óticos. Esse daqui é o que o Claudio falou, que sai um feixe de luz, né? Ele pode ser tanto assim, ó, com um único ponto. Aí você coloca um espelhinho na frente, aí ele vai, bate no espelhinho e volta. Então um ponto é um laser e no outro ponto é um fotodiodo ou um fototransistor. Quando entra um material na frente, por exemplo a ração ou sua mão ou um objeto qualquer, esse feixe de luz é cortado. Então ele consegue identificar que foi cortado, porque não está mais chegando luz no receptor dele. Então não era aquele não, professor? Não, é esse daqui, ó. Se tiver duas luzinhas lá, aí é esse daqui, é o ótico, tá É bom? por isso que eu falei pro senhor que era parecido com aquele, porque eu vi a cor, até a forma, tudo igual, e só tinha uma luz só, eu achava que era ele. É. Esse daqui, o ótico, ele pode ser tanto assim, com um transmissor e um receptor, né? Transmissor de luz e um receptor de luz. Quanto ele pode ser assim, ó. De um lado, transmissor, de um lado, receptor. Em prédio o pessoal coloca para fazer controle do portão, né, para evitar que esmaga o carro, para evitar que o portão feche enquanto o carro estiver passando, né? Então tem esses sensores de barreira, né? Tem uns mais simples que é só um filetinho de luz. Esses que são uma cortina de luz aqui, ó, o pessoal coloca em ambiente industrial para evitar que as pessoas entrem quando a máquina estiver Esse também, funcionando. esse tem lá no Rodolúvio, lá onde entra na granja, porque quando ele liga, quando ele entra, quando o caminhão entra, aí ele é cortado, né? Ele é Sim, cortado, aí ele aciona uma contatora para jogar água, para lavar os caminhões, para é, não passar contaminação para a granja. é esse aqui mesmo. Porque isso daqui é um laser, então aguenta uma grande distância, tá? E lá na frente tem esses espelhinhos aqui, ó, são espelhos prismáticos. Quando
você quer usar só uma ponta aqui, né? Tem esses espelhos prismáticos. Ele faz umas pequenas correções no feixe de luz, de forma que se você colocar isso, o emissor aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele consegue corrigir, tá? Então tem esses espelhos prismáticos aqui. Tudo bem esse sensor aqui, gente? Professor, Oi. aquele sensor fotocélula é a mesma coisa que esse daí? O sensor de fotocélula, ele pega todos os espectros, né? Principalmente de luz visível. O pessoal utiliza bastante em automação residencial para fazer assim, para detectar quando tá noite, né? Na indústria lá tem um que ele tem uma luz. Parece que eu percebi que ele reflete essa luz de volta nele para ele É esse daqui, ó. detectar o que a gente programa. É esse aqui, o sensor óptico de barreira, Tá. tá? É... Beleza. Qual o, os problemas disso daqui? Tem que fazer alinhamento, né? Tem que tomar cuidado na hora de fazer a instalação. E tem que estar limpando, tá? Sempre limpar. Sempre dar manutenção. Não é só instalar e ir embora e nunca mais voltar lá, tá? Então, cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai escolher um sensor. Nós temos que olhar o nosso problema e ver o que a gente precisa. Porque às vezes Tem que olhar se não for Xing Ling, professor. assim, tudo vai depender do custo-benefício que você está disposto, tá? O que eu falo de problemas é que, assim, eu quero detectar a aproximação de uma pessoa. Então, eu não posso usar um sensor capacitivo. Não posso usar um sensor indutivo. Né? Um sensor indutivo eu não vou conseguir detectar a mão de uma pessoa. Né? Eu vou, por exemplo, então esse é o meu problema. Eu tenho que desligar um braço robótico quando uma pessoa passar um limite. Então eu não posso usar um sensor indutivo, porque a detecção dele é num range bem pequeno. E uma pessoa, ela pode andar em vários lugares ali daquela área, né? Então tem que pensar numa barreira ótica, né? Eu quero ver só quando o caminhão passa na, lá para eu fazer a desinfecção. Então eu posso usar um ótico de ponto único. Não, eu tenho uma esteira e nessa esteira eu quero verificar se está passando o material e fazer a contagem. Aí eu consigo usar um capacitivo. Se for um material magnético, consigo usar um indutivo, tá? Então você tem que sempre olhar o que você tem e as limitações. E no caso dos sensores analógicos, você tem que olhar a resolução e a precisão daquele sensor para ver se está adequado ao que você quer medir. Às vezes você tem uma caixa d'água, se você tiver uma variação de 10 centímetros ali no volume de água, não vai importar, né? Tá mais ou menos, tá bom. Eu sei que tem água ali, se tiver, tem 1 metro, mais ou menos 5 centímetros, 10 centímetros, não importa.
Ah, mas agora eu tenho um reagente químico. Opa, se eu tenho um reagente químico farmacêutico, eu preciso de uma precisão maior, que eu vou fazer um remédio. Então, se eu tiver uma balança em escala industrial, a resolução, né, do equipamento vai ter que ser maior, porque agora eu já estou trabalhando com um produto químico que vai ser manipulado mais para frente. E o que a gente sempre tem que fazer para não parar a produção naquela sexta-feira, 5 da tarde. As manutenções, tanto preventiva, corretiva e preditiva, tá? Que é essa parte, vai lá, limpa o sensor, faz um teste, marca periodicamente de fazer revisões no equipamento, fazer as lubrificações das partes móveis, tá? Então, manutenção é algo essencial quando a gente se trabalha com parte de automação, tá? Nada é eterno. Nada é eterno. Tenha isso em mente. E vocês têm que saber falar assim, ó, vamos supor que eu tô num ambiente que gera muito pó. Então, naquele ambiente, eu vou ter que limpar o meu sensor óptico, por exemplo, toda semana. Ah, eu estou em um ambiente mais limpo. Então, eu posso limpar o sensor a cada um mês. Então, nisso, você vai analisando conforme o tempo. Cada lugar vai ter uma situação diferente, tá bom? Alguma dúvida? Então tá. E qual que está sendo a tendência, né? Então, a gente teve o CAT do ano passado, que o pessoal falou sobre rede Profibus, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho mais de redes, mas está sendo pequenos sensores e atuadores que são meio que ligados em redes industriais, né? Que podemos considerar que é uma rede de computador específica para o meio industrial. E essas redes, ela tem suas vantagens, né? Que você simplifica a quantidade de cabo, né? Então, se eu tinha um sensor analógico lá, todo sensor eu tinha que levar 2 cabinhos, sair do CLP, levar até o sensor 2 cabinhos, sair do CLP e levar até o sensor 2 cabinhos. Se eu tenho um sistema em rede, eu posso pegar e fazer derivações. Eu puxo um cabo e vou fazendo derivações e colocando os meus sensores e atuadores nessa rede, né? Então, acaba simplificando o cabeamento. Outra vantagem, eu consigo saber mais informações, né? Então, de vez eu ter a leitura de uma variável só por sensor, eu consigo ler o status do sensor, consigo fazer a calibração dele remotamente, consigo ver o histórico de falhas que ele teve, consigo ver os alarmes, eu posso calibrar set points de alarmes no próprio sensor,
nem preciso tanto do CLP em alguns casos, né, para ter algumas atuações na planta direto, de sensor para atuador sem passar no CLP. E a grande desvantagem que a gente tem aí no nosso Brasilzão, e vocês estão aí para mitigar essa desvantagem, é a mão de obra qualificada, né? Uma mão de obra que sabe colocar um sensor na rede, consegue interpretar os resultados, buscar as falhas. Então, a mão de obra qualificada, ela ainda é um grande impasse, né, nesse tipo de sistema, tá? Com sistemas de redes. Alguma dúvida, gente? Dúvida, pergunta, algum estudo de caso que vocês já viram de sensores? Professor, Oi? esse negócio de status que o senhor estava falando, imaginando uma empresa onde eu trabalho, que tem uma máquina lá que tem bastante sensor de segurança, né? E eles são tudo ligados em série. Aí quando dá problema em um, dá um trabalho de achar, porque foi, não sei se dá Uhum. uns 10 sensores ou mais. Aí dá um problema, você tem que ficar abrindo um por um e medindo, caçando. Ave Maria. Se tivesse um sensor, tipo assim, identificar qual sensor que tá desarmando, que alguma coisa assim, seria mais fácil. É. Sensores de segurança, o pessoal gosta mesmo de usar aqueles de contato, né? Mas quando é sensores para leitura de variáveis, sim, aí você consegue tranquilamente usar sensores de rede. O pessoal já está mudando um pouquinho dessa parte de sensor de segurança pôr em rede também, tá? Tem algumas redes aí que estão bem confiáveis, né? Elas estão, elas estão melhorando ao passar do tempo. E os de movimento, professor? Os de movimento também. Aquelas partes de encoder e tal. Aquele servo drive, já tem servo drive por rede já, né? E por rede de internet ainda. Essa rede Coffee Bus, que o senhor falou que é, Tem tem isso agora? Profibus, tem Profinet, tem Modbus, tem Fieldbus, tem Canopen. Existem muitas redes industriais, muitas, Tá. né? Eu vou pesquisar tudo isso, esse tipo A de gente vai rede. comentar um pouquinho, acho que na próxima aula. Eu acho que próxima aula já. Tá bem? Tá bem. Gente, tem lá a atividade do Moodle. Quem não fez, por favor, faça que vai valer nota, tá? Coloca o tipo de sensor, para que ele serve, foca nos sensores industriais. Existem muito mais do que a gente falou aqui hoje, tá bom? Vou Beleza, professor. parar a gravação aqui.